Bem-vindos a mais esta emissão de Storytelling, do International Storytelling, em que eu hoje tenho o prazer de estar aqui com a minha amiga Vera Faria Leal, que está aqui quase a aparecer, e hoje que vamos falar aqui de várias histórias. Vamos começar uma série de várias histórias. Vera, não tem ainda a tua imagem nem o teu som? Olá. Viva, bem-vinda. Muito obrigada, João, muito obrigada pelo convite, meu querido amigo João, para mais uma partilha. Pronto, e a Vera tem trabalhado muito estas questões dos mitos, das histórias, é uma escritora e trabalha isso tanto do ponto de vista terapêutico como também do ponto de vista da escrita e da comunicação. Há todo um mundo, as histórias de facto têm um impacto imenso nas nossas vidas. Elas chegam até nós, nós não discutimos com as histórias, é uma das coisas em que não discutimos com as histórias. Podemos, quando muito, fazer isso com os autores ou os editores, mas é difícil. As histórias chegam até nós sem argumentação e por isso têm um impacto muito especial, entram nas nossas vidas, repetem-se. E com isso tomam lugar, transmitem cultura, transmitem uma forma de estar, e conforme os nossos pais, educadores, formadores, amigos nos contaram histórias, nós também criamos o nosso estar na vida. Vera, o que é que nos trazes hoje? Em primeiro lugar, agradecer, João, mais uma vez, e agradecer-te esta iniciativa do International Storytelling Summit, porque as histórias nutrem a alma e aprendi com os poetas e com os contadores de histórias que em tempos de crise, em tempos de mudança, em tempos de caos, em tempos de profundas reestruturações pessoais, coletivas, são as artes que têm o poder de nos ir alimentando e de nos ir dando, às vezes em doses homeopáticas, outras vezes em doses mais substanciais, dependendo também das necessidades de cada um, de nos ir dando esse alimento que vai apontando sentidos, que vai sendo como que pegadas, que nos vão indicando um caminho, como dizia o T.S. Eliot, que nós evoluímos bem, nós caminhamos por presságios e sinais, e esta é muito uma forma de caminhar do feminino, e as histórias têm uma magia imensa, as histórias têm esse poder imenso, até porque elas evocam todo o nosso passado, as histórias que os nossos avós e os nossos pais nos contavam. E eu sei que o mundo está em grande mudança, eu não sei se hoje em dia os pais ainda contam histórias. Eu conto histórias à minha neta e contei histórias aos meus filhos, contaram-me histórias a mim, e essas histórias trouxeram tanto encantamento ao meu mundo que eu tornei-me escritora também, porque de facto a palavra para mim e a história são a minha forma mais, talvez mais amada de passar e de comunicar e de passar uma informação. E uma história tem tantas imagens, não é? Tem tantas imagens consteladas nela, tantas imagens que abrem dentro de nós, tantos espaços, tantas imagens por onde nós entramos e nos transformamos, muitas vezes sem saber bem ao que vamos. Portanto, as histórias trazem essa magia, trazem essa proposta de alquimia, trazem essa capacidade transformadora. E hoje, as histórias que eu trazia, nós estamos em direto, não é, João? Não sei se estarei na minha página. Agora não parece que esteja na minha página, mas... Eu posso verificar já. Já agora gostava de saber. Mas, de qualquer forma, nós vamos então... eu gostaria, tenho uma história que acaba por casar aqui na tapeçaria de histórias, que foi o nome que eu lhe quis dar, porque realmente são
as histórias têm estes fios de várias cores, não é? Quem conta um conto acrescenta um ponto e, portanto, nós temos sempre esta síntese tão pessoal e cada um de nós traz estas cores e traz... Eu gosto de tapeçaria com muita cor e com muitas texturas e com muita surpresa e, portanto, eu gosto destas histórias assim também e, portanto, eu gostaria de casar aqui o mito com a astrologia e vão ver que é um casamento feliz. Que nós vamos fazer. Eu não sei se posso continuar, se está tudo bem com a parte. Tens que esperar só um pouquinho. Muito bem. Já irei confirmar, mas então estará tudo bem. Podes ir continuando, que irei confirmar já então, de seguida. Estamos prontos? É que normalmente eu peço quando conto histórias para trazerem um copo de chá, uma chávena de chá, um café, dependendo da hora e do gosto, um sumo verde, até um champanhe, o que for de acordo com o momento, aquilo que vos apetecer mais. Portanto, tragam, sentem-se relaxadamente, confortavelmente para escutar. A história que eu trago hoje é uma história que vem da mitogênese grega e que nos fala, que nos apresenta o primeiro casal do mundo. Na mitogênese grega, que era o Deus Pai, chamado Urano, e a deusa Mãe, Terra, Gaia. Bom, e todas as noites, conta o mito, todas as noites vinha o Deus Pai, Urano, deitar-se sobre a deusa Terra, Gaia, deusa Mãe, e dessa união nasciam naturalmente filhos, as suas criações, que eram os titãs. Ora bem, os titãs, parece-me que já me estão a ver, João. Beijinhos a todos os que estão também. Eu não tinha conseguido verificar, mas sim. Muito bom, está bem a imagem, o som, parece que é o que me dizem, muito obrigada. Beijinhos, é tão bom ver aqui também os corações a passar, João. E é muito bom. Voltando ao mito. Ora bem, o pai não conseguiu assumir aqueles filhos. Não é? Aquelas criaturas tão disformes, ele não conseguiu assumi-las, com aquelas criaturas com um olho na testa, com uma assimetria disforme, não quis saber dos filhos e o que é que ele fez? Ele devolvia os filhos para dentro do útero de Gaia, para dentro do útero da sua mulher. Ora bem, ele fazia isto todas as noites e continuava a fazer isto e isto gerou uma tensão matrimonial, porque nenhuma mulher gosta de se sentir rejeitada através dos filhos, naturalmente, pelas suas criações. E então foi quando ela chamou o filho que era naturalmente o mais disciplinado, aquele que se apresentou em primeiro lugar, que era o Saturno. Pois é, quem sabe astrologia sabe também que o Saturno é o Deus que tem a ver, é o planeta que tem a ver com essa ordem, com essa organização, com essa disciplina, com essa estrutura. Então, o disciplinado filho de Saturno aparece e diz à mãe que faz o que ela lhe pedir e, de facto, ela pediu-lhe para castrar o pai. Bom, armadilharam a coisa, deixaram vir a noite, ele preparou a sua foice, Saturno, e no momento certo, zás, castra o pai. Castra Urano. Bom, este é... há aqui dois momentos, ou há aqui duas camadas, porque todas as histórias têm tantas camadas, e há aqui duas camadas que eu gostaria aqui de partilhar hoje. Uma é que este mito eu costumava contá-lo quando as pessoas estavam na crise da meia-idade. Aqui temos, muito bem, aqui temos o Urano, não é? O Deus do céu, todo-poderoso. E, de facto, a crise da meia-idade, como os astrólogos diziam no antigamente e nas idades médias, a meia-idade agora é um bocadinho mais avançada que os 40, 42, mas dependendo da geração onde nascemos, portanto, ali entre os 40, 42, 43, dá-se ali essa grande oposição de Urano, tal Deus
que não estava para ali virar nem para assumir os filhos, que eram feios demais. Bom, então é realmente um tempo de confronto entre Urano e Saturno, quer dizer, entre a estrutura que nós criamos da nossa vida e uma liberdade interior, uma liberdade que é a liberdade que a vida nos oferece e para a qual nos convoca também, porque nós temos um destino para cumprir, nós temos questões para resolver, que nos são dadas por tudo aquilo que são os nossos recursos, a nossa personalidade, as nossas formas de viver. Portanto, tudo isso nós trazemos como destino para resolver na nossa vida. E, quer dizer, é o mesmo que dizer para nos cumprirmos, não é? No nosso processo continuamente evolutivo. E, portanto, nessa mudança, ou nesse momento, é precisamente o momento em que nós nos confrontamos às vezes com a nossa mortalidade, afinal não somos eternos, confrontamos com aquilo que já foi criado e aquilo que já não pode acontecer, porque já perdemos a juventude, depois a seguir dá-se na oposição de Saturno ali próxima também aquilo que chamamos a segunda adolescência, em astrologia. Há uma parte de nós que acha que já queimou os cartuchos todos, mas há outra que ainda se percebe que ainda não arrumou as botas e, portanto, andamos ali nesta confusão e muitas vezes é aí que se dão aqueles tradicionalmente, isto atenção que isto era tradicional e agora as histórias estão todas a mudar, porque as narrativas estão todas a mudar com esta transição de civilização. Mas há algumas coisas, há quem diga que há coisas que nunca mudam, nomeadamente a infidelidade. Nomeadamente, nós íamos à procura de pessoas mais novas, exatamente porque nos vêm trazer essa sensação de juventude perdida. Acontece muito com os homens, cada vez acontece mais com as mulheres. Nesta altura, nesta fase, claro que é uma forma desviada e equívoca de lidarmos com aquilo que a vida nos pede. Mas cada um faz o melhor que sabe e pode, não é? Portanto, nós temos aqui este confronto. E também este confronto que entre o passado e o futuro, um futuro libertador, mas às vezes quem viveu muito saturninamente, por um lado, com excessivas responsabilidades, ou com excesso de rigidez, ou com excesso de frustração, com excesso de contenção, em situações onde não se encontrava na fidelidade ao seu sentir, à sua essência, à sua autenticidade, então vem a oposição de Urano e aquilo é assim, os diques rebentam, não é? Vem e há ali, de facto, eu diria que é quase como que uma barragem que rompe. A falta de ar, o sufoco, são imensas, não é? Bom, se formos fazendo um espaço de ponto de situação ao longo da nossa vida e da nossa história e perceber, não, eu tenho que aceitar pagar o preço por esta mudança, tenho que aceitar pagar o preço por esta transformação, às vezes mais radical, outras vezes não. Quando chegamos a esse aspecto, a esse momento da vida, pode ser que as mudanças não sejam de facto tão disruptivas, não tenham que ser tão dramáticas, não tenham que ser tão exigentes, nem muitas vezes para o lado que nós achamos que é. Porque às vezes achamos que é tudo para fora, que é para mudar de casa, mudar de emprego, e às vezes é para mudar dentro, e é para mudar uma estratégia, uma forma de viver, e é para mudar uma forma de estar, e é para mudar uma forma de sentir e um estilo de vida onde haja mais alma, haja mais sentido, onde há mais conteúdo, mais riqueza. Bom, então, continuando, portanto, esta é uma dimensão, e é uma dimensão que de alguma maneira também estamos todos a ser chamados, porque o Urano neste momento, como planeta que é estudado pela astrologia, ele simboliza essa liberdade e está em Touro, está num signo que tem a ver com formas de viver, onde ganhamos o nosso dinheiro, o nosso sustento, formas de viver onde estamos ligadas às bases, portanto, a nossa ligação às bases da nossa segurança, naturalmente as seguranças materiais e outras, temos seguranças emocionais também, que é o nosso espaço, o nosso estilo de viver, as nossas zonas também de conforto, as nossas zonas de hábitos, e portanto tudo isto está a ser transformado, o valor do dinheiro, o valor da mão de obra, enfim, todo um sistema imenso de valores ao nível civilizacional. Portanto, estamos a ver que este senhor Urano está a trazer coletivamente esta proposta de mudança, esta proposta de profunda reflexão e de abertura de diques, não é? Por via exatamente este encontro connosco, onde é que eu ainda não sou livre, e onde é que eu
é o momento de fazer alguma coisa para isso e por isso, porque aquilo que nos acontece não nos acontece, acontece-nos para nós. Aquilo que acontece, acontece para nós podermos fazer alguma coisa. Não nos acontece por uma fatalidade, nós achamos que sim, quando não temos vida reflexiva, quando não temos vida interior, quando não nos questionamos e quando não aprofundamos consciência, dizemos, tudo o que nos acontece é uma fatalidade, eu não tenho nada a ver com, não tenho nenhum tipo de responsabilidade sobre aquilo que me aconteceu, enfim, sou uma vítima das circunstâncias. Bem, então, voltando ao mito, o que aconteceu, portanto, nós temos este contraponto entre o passado e o futuro neste momento, que é importante também refletir. Às vezes também deitamos fora o bebê com a água do banho. Também não é preciso, às vezes não é necessário fazer mudanças absolutamente 180 graus, absolutamente radicais, absolutamente totais. Ainda que neste momento estejamos a viver mudanças, porque em astrologia nós estamos a viver vários grandes ciclos, todos ao mesmo tempo, e a imagem que eu dou para esta vivência em termos emocionais é como se mudássemos de parceiro, mudássemos de casa, mudássemos de trabalho, tudo ao mesmo tempo. Portanto, é uma coisa assim, é uma vertigem, é uma grande vertigem, mas ao mesmo tempo é um espaço e um tempo para nós nos encontrarmos com o nosso centro, com a nossa verdade, essa coragem, que é também um processo de amor, um processo da consciência. E eu tenho a certeza que se fizermos essa entrega, se fizermos essa rendição da cabeça ao coração, vai-se abrir um espaço em nós que nos vai dizer, eu já sentia isto, já me tinha falado disto, eu já tinha sinais disto, afinal chegou o momento. Então, portanto, esta é uma das dimensões nas mudanças, e cada um saberá das suas. Às vezes, de facto, temos que romper mesmo com pessoas que já não nos dizem nada. Outras vezes temos que romper com uma determinada vocação. Outras vezes temos que romper também com formas de nos tratarmos, formas de nos abandonarmos, formas de nos negligenciarmos, porque nós precisamos de fazer connosco, aprender a ser boas mães e bons pais de nós mesmos, esse processo de reaprendizagem e cura, tudo aquilo que nós sentimos que os nossos pais não nos deram, temos que ser nós a dar a nós próprios. É isso que significa esse refazer, essa reparação profunda, curadora, terapêutica interna. Beijinhos grandes e Páscoa feliz também a todos os que nos estão a ver e que já estão a desejar esta Páscoa feliz. Continuando aqui com o mito, nós temos então esta dimensão que eu acho que é sempre interessante de perceber agora, este confronto entre o passado e o futuro. Entre este Saturno que quer castrar Urano, as pessoas mais saturninas costumamos dizer são as pessoas que costumam castrar os seus impulsos de mudança, não é? Até vir uma mudança que muitas vezes não são eles que controlam, não somos nós que somos os protagonistas e dessa mudança, ela é-nos imposta, entre aspas, de fora, e sentindo que não temos chão, aí somos de facto forçados a olhar mais fundo e mais dentro. Para essa mesma libertação. Por outro lado, também acontece o oposto, também há pessoas muito uranianas, ou seja, há pessoas que por tudo e por nada mudam, não é? Por tudo e por nada mudam. Que têm imensa dificuldade com o compromisso, que nós chamamos de pessoas muito instáveis. Bom, e aqui queria aproveitar para introduzir um outro prisma, ver também este mito por um outro prisma, que é precisamente este de que Urano, quando não aceita o seu filho Saturno, ele quando não aceita essas circunstâncias e as devolve os seus filhos para dentro do útero materno da mãe, que é Gaia, ele está a rejeitar, portanto, ele dá à luz um filho, Urano é o planeta que rege Aquário. Aquário é um signo de ar. O ar são as ideias, são os ideais, é o conhecimento, a abstração. Ora bem, ele gera essas ideias, esses filhos, mas depois não tem digamos que essa persistência, essa paciência saturnina para o trabalho de sapa, para o trabalho de ajudar a crescer, não é? E então volta para dentro do útero das ideias, quer dizer, volta para dentro de onde veio, quer dizer, aquela ideia eu não tenho paciência para a desenvolver. E deixa-me dizer-te, João, que eu sou duplamente aquariana, tenho o Sol e a Lua e Aquário no meio do céu, e portanto eu sei exatamente o que é que isto representa, tenho a maior dificuldade
adoro, tenho imensas ideias e adoro criar, mas de facto essa persistência, eu tenho Saturno sem aspectos no meu mapa, num signo de água, é difícil, é um Saturno difícil de concretizar, é como se tivesse aquelas aldeias muito antigas na história da humanidade, não me lembro o nome delas, nós aprendemos na escola, que eles faziam com estacas em cima da água, não é? É estruturar em cima da água, não é nada fácil. Faço o meu melhor. Mas percebo perfeitamente esta parte em que temos ideias, mas depois levar aquelas ideias, cada uma delas, a bom porto, dar esse espaço, trabalhar, desde os detalhes, regar, construir, estruturar, disciplina, persistência, paciência, perseverança, é tão sufocante. É tão sufocante. Então daí que criei 3 ou 4 escolas e fiz imensa coisa, mas de facto assumo que essa tem sido, não é uma coisa, não é o meu talento. Diremos que o meu talento é criar, é mais criar do que propriamente. De qualquer das formas, é muito interessante cada um também se revê onde é que está, onde é que. Porque se nós fazemos sempre isto, se nós deitarmos sempre os filhos de volta para o útero de Gaia, quer dizer, nós não vamos em nosso tempo de vida poder ver frutos, não é? Poder ver florescer. E o que o Saturno vem fazer quando castrou o pai foi dizer: eu vou castrar o teu impulso criativo porque é demais, que é para ver se tu te focas em 2 ou 3 projetos, já não digo um. E é isto também que agora que temos Saturno em Capricórnio e Plutão em Capricórnio, quer dizer, e Júpiter em Capricórnio, é Saturno, que é o senhor do Capricórnio, é o regente deste signo. Portanto, estrutura, foco. Então, para que é que nós estamos em casa? Para perceber, para ganhar clareza também. Ganhar clareza, eu tenho feito vários vídeos com apontamentos astrológicos sobre estes tempos, portanto não estou aqui a fazer um apontamento ou contar uma história, mas uma história onde entrelaço esta minha arte que adoro, que é a astrologia. E portanto, obviamente o que eu quero dizer é que não vou aqui aprofundar nenhuma análise astrológica, não é este o tempo, não é o momento, mas dizer que estamos também em retiro para podermos ganhar espaço, para podermos ganhar clareza, ao desacelerar esse ritmo, para compreender, então, aonde é que eu me preciso de focar? Onde é que eu vou, o que é que eu vou mesmo agarrar, que tem mesmo a ver comigo? Vera, eu aproveito este momentinho para te pôr esta questão que eu acho que é interessante, porque no fundo isso tem a ver com as questões do ambiente, não é? Quando há produção, criação, criamos coisas, criamos internet, criamos carros, criamos aviões, mais carros, mais geringonças diversas, não é? De repente não sabemos onde é que estamos, não é? Curiosamente nesta crise, neste vírus que aqui nos transformou de alguma forma a vida, pelo menos durante um período, vamos ver o que será depois, mas verificamos que as pessoas podem prescindir de muitas dessas coisas e se calhar focar no que é realmente importante. Esse é o grande desafio. Nós temos uma capacidade de produção, como estavas a falar, imensa, podemos produzir, não é? Produzir coisas inúteis, produzir lixo, e de facto afogamos-nos, se calhar, no nosso lixo e precisamos de tempos para repensar o que é importante na vida. Talvez os possamos aproveitemos de facto esse tempo, ou talvez não é? Essa é a grande questão. Mas penso que as pessoas estão a ser convidadas a pensarem, sentirem, perceberem um pouco do que é que será então importante na vida, não é? E as histórias, os mitos, que depois se refletem numa astrologia, na literatura, em determinados estudos, não é, sobre as questões clássicas, não é, a civilização clássica, que está cheia destes mitos, não é, e é interessante que o ser humano simbolizou todas estas questões, mas agora precisa torná-las em úteis, não é? Completamente. Eu vejo a mudança na minha vida pessoal, vemos a mudança no mundo já acontecer. E para mim essa mudança é a cura que já está a acontecer. Faço mais
com menos recursos, sou mais criativa a cozinhar. Enfim, há pequenos milagres a acontecer, se é que os milagres são pequenos ou grandes. O curso de milagres diz que não há pequenos nem grandes, o milagre é sempre um milagre. É sempre uma mudança, é sempre uma coisa que parecia impossível e que se torna possível porque houve ali um shift qualquer, houve uma mudança numa percepção e houve uma abertura qualquer que possibilitou. E desse ponto de vista está a ser absolutamente extraordinário para mim, devo dizer. Uma das coisas que me chocavam muito era exatamente isso que falavas. Como é que nós, como civilização, alocamos uma quantidade gigantesca de recursos, portanto, as pessoas que trabalham nas fábricas, as pessoas que trabalham nos campos, as pessoas que trabalham nas explorações, disto e daquilo. Portanto, vai-se buscar os recursos, a matéria-prima, à natureza. Traz-se essa matéria-prima com um custo elevado de dinheiro e de energia e de recursos humanos, traz-se essa matéria-prima para as fábricas para ser trabalhada, para ser preparada, para ser comercializada, para ser utilizada em todas as fases do processo produtivo. Finalmente, esses produtos e serviços chegam ao público e, nessa etapa final, há uma quantidade gigantesca de desperdício. Desperdício de alimentos, toneladas e milhões de toneladas que davam para alimentar todo o mundo. A fome neste mundo. Portanto, isto é uma coisa que não faz nenhum tipo de sentido. Estar-se a gastar dinheiro, isto é uma coisa psicótica. Gastar dinheiro para retirar recursos e matéria-prima, gastar dinheiro para os processar e depois deitá-los fora. Ora bem, não é possível continuar mais assim. Não é possível em escala nenhuma. Na escala da unidade, na escala, naturalmente, na escala maior. E onde houver maior desperdício, naturalmente, terá que haver maior correção, maior reparação. Concordo completamente contigo, João. E este espaço é um espaço de claridade, não é? De claridade, de solidariedade, de compreensão do fundamental, não é? Para que nós possamos focar aí, então. Mas focar com sentido de responsabilidade e então com capacidade de manifestar e de concretizar. Porque as energias estão num signo de concretização e de manifestação, que é Capricórnio, este ano. Na continuação do mito, num outro aspecto, então, nós temos que do falo castrado saíram gotas de sangue que se tornaram nas fúrias mitológicas, e as fúrias também são aquelas coisas que nos acontecem em momentos de crise, em momentos de tensão, em momentos de mudança. Às vezes também acontecem quando nós não fazemos, às vezes acontecem as fúrias que os outros atiram para nós quando nós mudamos e os outros não gostaram da mudança que fizemos. Acontece quando nós não conseguimos mudar e quando começamos a ficar ressentidos e zangados. Acontece às vezes também quando não conseguimos fazer o luto dos processos. Portanto, as fúrias mitológicas estão aqui também envolvidas nestes processos, que é curioso, não é? E hoje falava contigo sobre o luto e sobre este luto que estamos a viver e achei muito, muito interessante o que dizias quando falávamos, de facto, o que estamos a viver é um luto coletivo e que nós precisamos de fazer rituais de luto, porque eles ajudam o nosso inconsciente a abrir recursos para lidar com esta fase de transição, não é? E a pôr as coisas no seu sítio certo. E tu dizias que a primeira fase do luto coletivo foi a negação, que é uma fase natural. A negação é a primeira fase do luto, sim. E às vezes também vem a raiva, mas foi tudo muito rápido. A raiva e a tristeza virão também, não é? De certa maneira, elas já estarão presentes, não é? Mas virão depois, não é? Porque há um tempo para isso, há um tempo para a negociação connosco próprios, com o mundo, enfim, há toda uma série de processos ligados aqui ao luto que às vezes precisam de ser apoiados, não é? Porque
não é sempre fácil, não é? Há pessoas que são capazes de lidar melhor com isso, mas há outras que precisarão de ajuda, não é? Como em todas as áreas, neste momento também há pessoas que precisam de ajuda para lidar também com esta crise do ponto de vista prático. Mas a negação foi a primeira, tanto que foi a primeira que, tendo acontecido na China o aparecimento do vírus, a Europa e outros países deste mundo só se prepararam muito mais tarde, o que é um absurdo. Há um dia atrás, o Sr. Trump disse que a culpa era da Organização Mundial da Saúde. Como é que é possível dizer uma coisa destas? Ele que sabe tão bem, como todos os outros sítios do mundo onde há estes meios de comunicação, que o vírus tinha aparecido na China e que era um vírus que se espalhava muito. Portanto, a América e os outros países podiam imediatamente começar a precaver-se em relação a este vírus. Não fizeram. A Itália é uma prova disso, não é? E outros países também. Mas, se me permites, tu escolheste um péssimo exemplo. O Donald Trump não é exemplo para nada. E, portanto, acho que é melhor passar à frente. Sim, não mas é um exemplo depois, nesta negação que ele também fez, não é? Porque ele está a adaptar-se a um momento, não é? Na altura achou que aquilo não tinha tanta importância. E só agora é que dá importância, não é? Porque o mundo virou. As opiniões sobre o vírus mudaram, não é? Então, com esta negação, não é, que as pessoas fazem, ele fez. E outros países fizeram, mesmo não seja, a Itália fez, Portugal fez. Não tomamos medidas, não temos máscaras, não temos... Porquê? Não agarramos logo isso. Não pensamos que temos que ativar as máscaras, temos que ativar começar já a pensar nas camas. Tudo isso que não houve sinais. E isso é natural em termos humanos, claro. Agora, o ser humano também vai descobrindo formas de ir para além dos seus próprios processos mais animais, chamemos assim, as suas essências, porque senão não surgia a ideia de justiça, de compaixão, de amor de uma forma mais profunda, não é? E tu tens falado muito dessas questões, com histórias também e com vivências, também são histórias, mas mais pessoais, não é? Absolutamente. De facto, o Plutão em Capricórnio e com Saturno e com Júpiter, enfim, todas estas conjunções são o derrube de estruturas que não sirvam ao propósito. Porque, do meu ponto de vista, Plutão também reforça o poder, e Saturno-Plutão, o poder das estruturas que sirvam ao propósito não do poder sobre o outro, mas o poder de empoderar o outro para poder crescer, evoluir e florescer. Pois, quer dizer, esta negação, esta politização do vírus que o Trump quer fazer para seu proveito, este encontrar bodes expiatórios, são as formas antigas, não é? São as formas antigas. Primeiro dizia que quem devia pagar era a China, porque a China é que começou esta brincadeira, dizia ele. Bom, mas quer dizer, este encontrar estes bodes expiatórios, os antigos diziam que em algumas tribos havia o xamã, os bodes expiatórios e os sin hitters. Os sin hitters eram os comedores de pecados, eram pessoas que haviam na aldeia, nas aldeias, que comiam, absorviam a negatividade, a densidade das pessoas, quase que comiam os pecados, eram os sin eaters. E havia também as carpideiras. As carpideiras, no processo de luto, também era um pouco essa assimilação das coisas, não é? E elas iam fazer o sofrer. E esse sofrer às vezes também puxava pelas nossas lágrimas e também nos ajudava a fazer ali aquele, enfim, a conectar com a dor, não é? Com o sofrimento. E penso que nós temos que encontrar novas formas. Talvez o xamã, não é? Seja um exemplo interessante, não é? Continua a ser um exemplo interessante como um mediador, não é? Os xamãs, os sacerdotes e as sacerdotisas, os poetas, os artistas, aqueles que têm facilidade em mediar o mundo interior, o mundo psíquico e o mundo exterior, não é? E que, por isso mesmo, por serem essas pontes, são para nós sinais de esperança, não é?
como as histórias, que também são pontos entre esses universos, essas dimensões. E trazem, e são tão fascinantes porque trazem de lá qualquer coisa que nos transforma e que nos faz ficar diferentes quando as ouvimos, não é? Então, no mito também nasceram as graças e nasceu do falo castrado de Urano, caído do mar, nasceu a deusa Afrodite, a deusa do amor. Portanto, de todo este processo difícil, nasce a deusa do amor, a deusa que é mostrada como estátuas, que nós conhecemos nua, não tem cetro, não tem tiaras, não tem mantos, porque ela não precisa, porque ela é a essência do puro, da expressão pura do espírito. Ela não precisa de adereços. E que também significa como regente de balança, e nós estamos ainda a sentir os eflúvios da lua cheia de Carneiro Balança. Ela ensina as corretas relações humanas, ela ensina a diplomacia, ela ensina nos seus dois pratos esse levar em conta o outro também, não é? E esta é uma chave para as mudanças, esta deusa que nasce desta castração e que nasce deste confronto entre estes deuses, entre o passado e o futuro. Nasce este amor, nascem as graças, nascem bênçãos, nasce uma nova possibilidade, uma nova narrativa, que é o que nós estamos a procurar criar agora também, não é? Por isso eu achei que esta parte do mito, e que este início deste mito seria interessante trazer hoje aqui como história, para nos inspirar um pouco e na ligação com a astrologia, para nos ajudar também um pouco aqui naquilo que estamos a viver, em relação àquilo que nós estamos a viver hoje. Eu não sei se há aqui mais questões, algumas questões, João, se abres aqui. Eu vou ver. Porque gostava de ficar com a imagem de Vênus, gostava de ficar com a imagem da deusa Afrodite, que é uma deusa que também tenho aqui, deixa-me ver, perdão. Eu penso que terei para aqui, não sei se tenho o Eros e a Psique. Tenho aqui no pronto, meu... De qualquer maneira, há esta Afrodite que aqui aparece, que é uma imagem bonita. Uma imagem que eu gosto muito da mitologia, de um dos mitos dos meus favoritos, Psique e Eros. É com verdade. a taça do Graal, ela com a taça do Graal. Portanto, aqui temos, neste caso, a Psique e Eros. O amor, aquele amor difícil, um amor difícil, não é? Entre um desejo, há de facto aqui na Psique e Eros muitos aspectos, claro, não é? Há um amor difícil que é como, é uma revelação, a ideia da revelação, de ver o outro como ele é. Há um bocadinho disto também na próprio Adão e Eva, não é? Quando se come da árvore do conhecimento, surge um pecado. Aqui, a Psique, quando vê o Eros, através de uma vela, da luz de uma vela, comete um pecado que não devia ter feito porque estava proibido pela Afrodite. E esta questão de descobrir o verdadeiro amor e o que é que isso nos pode fazer de dor, eu penso que é uma das questões importantes na vida. As pessoas procuram amor e querem fugir dele ao mesmo tempo, o que torna uma situação insuportável, não é? É uma situação insuportável. Podes ter a certeza, mas o amor é paradoxal, não é? A vida é paradoxal e, portanto, isso faz parte do próprio processo, do próprio caminho. Este mito é tão fascinante e é tão rico porque tem tantas camadas de significado, como os mitos de resto. Portanto, ela também é alada, ela também se torna na deusa alada, a Psique, a deusa alada, porque ela representa, quando ganha as asas, ela representa, porque ela era mortal e depois se torna também imortal, deusa, não é? Quando finalmente ela está apta, por via da sua capacidade, cá estão eles, os dois com asas, os dois imortais, os dois deuses, porque somos imortais quando podemos contatar com essa dimensão que a nós também é transcendente, não é? Também é imortal,
essa dimensão da alma, essa dimensão... E esta é a história do amor entre nós e a alma, não é? No fundo, e a história de uma vida, e esse amor que primeiro também é idealizado por um Deus que ela não conseguia ver, quando ela finalmente o vê, ela perde-o, porque de facto também quando perdemos as idealizações e quando acabam as projeções, começa o longo e doloroso caminho ao encontro do amor, não é? Porque como é que nós podemos dizer que amamos quem não conhecemos? Talvez não, talvez seja uma projeção, talvez seja uma ilusão, talvez, não sei, pode até ser que nós consigamos amar quem não conhecemos, mas pode ser que não seja um amor verdadeiramente transformador esse, não é? É interessante, é muito interessante este mito, porque ele acaba por refletir. Nós vemos nas histórias de vários sítios do mundo, vários cantos, que depois são espelhadas noutras disciplinas, como é o caso da própria astrologia, não só, em muitas disciplinas, que são disciplinas de reflexão. Encontramos esta história, de facto, da ligação do cimo e do baixo, por isso o ganhar de asas também. Através do amor ou do reconhecimento do que é verdadeiramente o outro, do que é de facto ser divino, ou seja, se calhar a divindade está em aceitar também as questões terrenas. Ainda hoje eu estava a ver um noticiário um pouco diferente daqueles que passam cá, porque versava também sobre o que é que se passa na Ásia, o que é que se passa na África, porque são realidades diferentes. O que se passa lá, é diferente no sentido de que no meio deste vírus terrível eles debatem-se com outro terrível, que é o facto de terem fome. A fome lá é mais grave ainda que o coronavírus, porque cada vez há menos comida a chegar. Devido a esta crise mundial, cada vez junto dos sem-abrigo, junto dos mais desfavorecidos, a comida não chega, porque as cadeias de comunicação foram sendo interrompidas, as físicas, não é? E há a fome está a superar, em certos locais, a fome está a superar o vírus, se bem que os dois se juntam para criar algo de realmente mais complicado. E é isto que faz parte do tal conhecimento. Nós preferimos não olhar, não ver e ficar numa situação de alguma queixa. E há aqui uma imagem que também tem a ver com o Eros e a psique. Há aqui uma imagem em que a psique se queixa às irmãs do facto de que não vê o Eros e que não está plenamente feliz, mas ao mesmo tempo está confortável. Não se desencadeou nada. Nós queixamos que há, de facto, fome e dificuldades no mundo, mas não olhamos para lá. Eu penso que não encontramos nos noticiários muitas alusões aos sem-abrigo, aos desfavorecidos, àqueles que já tinham problemas e ainda se agravaram os problemas, porque esses são esquecidos, esses não produzem riqueza, esses não vão salvar-nos. Então eles são esquecidos, lembrados de vez em quando. E há aqui este conforto queixoso, mas ela atreve-se a olhar, e é o olhar que vai trazer uma consciência do que é que será importante. Ela, depois de perder o Eros, não é? Vai refletir se quer retomar essa relação ou não. O que é realmente importante. Já que falas nisso, eu fiz recentemente um webinário sobre o significado arquetípico oculto por trás de todo este processo do Covid-19, e um dos aspectos que eu focava era precisamente o aspecto da projeção. E falaste desses que não são vistos e desses que também acabam por ser sombra da civilização e da sociedade. Uma sombra que rejeitamos. E precisamente falava nisso, quer dizer, que os conteúdos que nós rejeitamos não desaparecem, migram. E quem sabe não terão migrado sob a forma de um vírus
que vem, porque a projeção tem um efeito bumerangue, ela vai e vem. E, portanto, quem sabe esses conteúdos migratórios, como os migrantes e a crise dos migrantes na Europa, e os países que tiveram maior dificuldade em abraçá-los, quiçá são as pessoas que são os que têm maior dificuldade em lidar com a sombra, com a sua própria sombra. E aqueles que gostam de fazer muros e de achar que os muros são aquilo que tem que ser. Bem sei que nós vivemos num tempo em que temos que ter atenção com os desconhecidos que nos batem à porta, temos que pôr luvas, temos que usar máscaras, temos que desinfetar, temos que lavar as mãos, mas isto ativou esse processo inconsciente também, esse processo arquetípico do que é que está do outro lado da porta, como a história dos Três Porquinhos e do Lobo Mau, como vários filmes, como o filme do Shining, com o Nicholson, com aquele machado a bater na porta para matar a mulher. Quer dizer, há aqui um conjunto, há vários filmes que falam sobre isto, mas é um motivo arquetípico comum. Portanto, o desconhecido, quando nos aparecem nos sonhos, aqueles que querem romper as nossas portas, entrar por nossa casa dentro, esses aspectos sombrios, esses aspectos que reprimimos e que, do meu ponto de vista, temos que os trabalhar em nós, dentro de nós, para encontrarmos novas formas de lidar com o fora. Não é? E novas formas que não aquelas que nós vemos nos Estados Unidos, num líder dos Estados Unidos, num líder de muitos outros países. Hoje não vou por aí porque não vale a pena, basta abrirmos os jornais e as pessoas sabem o que é que os líderes dizem, o que é que fazem e cada vez se saberá mais. Portanto, esta é também uma proposta, por isso é que eu digo que a terapia é a religião do século XXI. Porque se nós não fizermos um trabalho pessoal com a nossa sombra, com os nossos sem-abrigo internos, vamos estar sempre a projetar esses conteúdos para fora. Então, vai ser difícil não haver guerras, ou pelo menos vai ser difícil termos moral para dizer que o nosso vizinho está em guerra, mas nós fazemos as nossas, não é? E é mais uma chega para nestas histórias que falamos, não é? E como falavas em luto, não é? Aquele luto da psique que perde o Eros, faz um luto ali. Ela faz um luto e percebe a importância do Eros na vida dela, não é? E é isso que a leva a reformular e fazer uma procura pessoal, a questão da terapia, não é? Ela vai fazer uma procura pessoal, ela vai pedir à Afrodite qual será a solução, a redenção que ela pode fazer. É essa redenção que nós enfrentamos e que podemos ou não fazer. De facto, nada está garantido que iremos fazer uma consciência maior. Está aberta essa possibilidade, mas não somos obrigados, não é? E portanto, sim, estas histórias, às vezes, os mitos são extraordinários, porque se nós pensarmos nas mitologias, a grega e a romana, elas estão cheias de coisas, digamos, de seres, de entidades estranhas, tanto os mortais como os deuses são estranhos, fazem coisas extraordinárias, impensáveis quase, mas porque são simbólicas e porque, de alguma forma, a importância disso é tão forte que continua a marcar a nossa cultura nos nossos dias, não é? Não foi abandonado e pelo contrário, é fonte de estudo. Há muitas pessoas em várias áreas, com várias perspectivas, a estudar todas essas mitologias, não é? E São outras muito também. fascinantes, são muito fascinantes porque têm ensinamentos que nos orientam, com o poder de nos orientar ao longo na nossa vida e na nossa história incríveis. E já que falaste ainda do luto, estou-me a lembrar, e de Eros, não é? Porque tradicionalmente Eros e Logos fazem um par de opostos e complementares. O Logos, o masculino, o verbo, e o Eros, essa energia feminina, por assim dizer, também noutro contexto, que essa energia de vida, para mim, Eros é uma energia de vida, é uma conexão profunda, íntima, profunda com a vida, com a existência. Que às vezes também se conecta com o riso, com o humor, e estou-me a lembrar agora, em particular, de uma parte do mito de Deméter e Perséfone, outro mito grego fascinante, quando ela perde a filha, que é raptada pelo Hades Plutão, que já falámos aqui, o senhor do submundo, não é?
que é o inconsciente, que os antigos chamavam inferno, porque o inconsciente às vezes é o inferno. Por isso é que nós fizemos terapeutas, não é? E sim, eu faço terapia desde os 16 anos, com algumas paragens, e tornei-me uma pessoa que buscou e que aprendeu sobre terapia, mas quando o meu marido partiu, tu sabes bem, eu procurei terapia outra vez, porque eu precisei desse espaço para mim. E é importante nós agarrarmos esse espaço, e é importante investirmos nessa relação terapêutica e termos também esse espaço de segurança, esse término, não é, entre nós e os nossos terapeutas, porque são pessoas, esse espaço seguro, esse espaço contentor, onde nós possamos abrir o nosso coração completamente. E como sabes que tu és terapeuta, és psicólogo, és um pioneiro, não é, nesta área em Portugal. Talvez tens aqui 4 décadas de Não vamos dizer tanto, mas pronto, sim. Não vamos, sim, bastante tempo, bastante tempo. E João... Não são 4 décadas ainda, faltam uns aninhos, faltam... Pronto, está bem. Mas, ou não sei. Mas tu sabes que quando que as pessoas vêm a ti, vêm a nós, eu como astróloga, como coach, que como mentora, nos dizem coisas que nunca disseram a ninguém. Quer dizer, há uma abertura profunda de coração, e às vezes quando esse temenos, esse contentor seguro se rompe, pode pôr-se em causa, inclusivamente, toda a terapia. Mas eu diria que é sempre um recurso fundamental nestes tempos. E em relação ao mito, o outro recurso é o humor, porque às vezes é fundamental lembrarmos do humor. Então, quando a deusa, devastada por ter perdido a sua filha, não saber onde ela está, Deméter Ceres, no seu choro, no seu pranto, na sua angústia, faz com que toda a natureza, que era ela mesma, ficasse sob o manto do inverno, não desse flor nem fruto. As populações começaram a sofrer, não é? e a sofrer porque não havia mantimentos. E ela, disfarçada de mortal, enceta uma peregrinação, uma viagem que é a sua viagem do luto. Né? E vivendo a sua tristeza como mortal, ela vai bater a uma série de casas, e agora sem entrar em detalhe, num determinado momento, numa casa onde ela passou a cuidar de uma criança, de um bebê, havia também uma figura, que eu não me recordo exatamente agora se era uma figura de uma criada, de uma empregada, mas que era também uma deusa disfarçada, que é o aspecto ancião da deusa. Nós temos Deméter, é a deusa tríplice, não é? Deméter, a mãe, Perséfone, Cora é Perséfone, a donzela, que depois é amante e mulher, e a anciã Hécate. E a anciã, da sua sabedoria prosaica, imaginem na aldeia, lá na casa junto à lareira, farta, cansada de ver aquela que é a deusa Deméter, disfarçada de humana, ninguém sabia, disfarçada de ama, sempre a chorar, sempre triste, sempre não sei o quê. Sabe o que ela faz? A velha levanta-lhe as saias e mostra-lhe a vulva, porque não usavam cuecas. Ora bem, a Deus olha para aquilo de uma tão inesperado e tão inusitado que desata a rir. Portanto, ali o humor quebrou a possessão daquela dor. Não é? Costuma-se dizer que as lágrimas quebram a possessão psíquica dos complexos psíquicos. Ali também quebrou o humor quebrou qualquer coisa. E, portanto, eu também queria deixar esta nota de humor e do amor com Afrodite, Vênus, para estes tempos, João. Houve há pouco na televisão um apontamento sobre um pai que ensinava a filha a rir perante a desgraça. Isto pode parecer estranho, e se calhar não é um bom caminho, mas é um pouco isso, quer dizer, é quebrar um drama, de repente, com algo que é o humor. Estas histórias que nós nos lembramos que dá para associar àquele filme A Vida é Bela, em que
um pai leva o filho a imaginar que está num outro universo que não aquele de um campo de concentração e ajuda o filho a sobreviver a todo um período daquele campo de concentração, contando-lhe histórias, fazendo-o imaginar. A história tem esse poder, quer dizer, de transformar algo noutra coisa, seja ela para o pior ou para o melhor, não é? Porque também pode ser para o pior. Mas aquele pai tem essa coragem de transformar aquela realidade, que se calhar o filho até de alguma forma podia perceber, mas com a ajuda do pai consegue viver emocionalmente aquela situação. É uma fase de negação, mas uma negação importante, porque quando nós dizemos negação parece que estamos a dizer uma coisa má, não é? E não, o luto passa por aí, e se for na medida certa está tudo bem. Aquela criança não podia fazer aquela fase de consciência e de dor e de sofrimento e de tristeza ali naquele momento. Exatamente. Precisou acumular um bocadinho até mais tarde poder fazer isso. Exatamente. Acredito que tenha chorado mais tarde, digamos, todo aquele período, todo aquilo que passou, mas não naquela altura. Naquela altura nem ele nem o pai estavam disponíveis, porque o pai também, ele próprio viveu a história que contou ao filho. São as histórias que às vezes nos ajudam a sobreviver a momentos difíceis das nossas vidas. Completamente. Eu agradeço por lembrar desse filme belíssimo, que é um dos meus favoritos de sempre. Recentemente escrevi uma newsletter para a minha mailing list sobre isso, sobre algumas propostas que eu dava para lidar com estes tempos. Foi já no início, foi talvez há um mês, no início de março, e eu acho que nós podemos aprender muito com as pessoas mais velhas, obviamente, mais sábias, mais experientes e que passaram por momentos dramáticos. E então eu sugeria duas coisas, um livro, O Diário de Etty Hillesum, um livro extraordinário que mudou a minha vida, uma mulher que nos anos 40 de facto que era judia, na Áustria, mas que de facto viveu e que foi capaz, tinha uma dimensão espiritual extraordinária e que conseguia, já em campo de concentração, ela olhava para um nazi e via nele, naquele algoz, ela conseguia ver uma criança frágil, aquela criança frágil dentro daquele algoz. Bom, mas ainda outro aspecto que eu falei foi o aspecto do filme, que é um filme extraordinário para mim, e assim como tu dizes que a criança não tinha hipótese nenhuma de processar aquilo, portanto ele salvou aquela criança e enquanto viveu aquela história também salvou a si. E eu recordo e falo também na minha experiência pessoal, nessa newsletter, depois da morte do Rui, com os meus filhos completamente destroçados, eu própria, eu fazia muitas vezes esse papel do palhaço, fazia muitas vezes esse papel do bobo, esse papel que o arquétipo que o Guido, é o nome dele no filme, o Guido, fazia, que é o arquétipo do bobo, não é? E também do amante, porque o filme também tem uma bela história de amor e tudo isso é amor, mas realmente esse arquétipo para mim era poderoso, esse arquétipo de tornar uma situação cómica, de surpreender, de ir atrás dos meus filhos, de brincar com eles, de puxar-lhes as calças, de fazer caretas, de encontrar uma forma de trazer à vida, num momento de sobrevivência, pelo insólito, pelo riso, por essa bobagem, não é? Porque que tem um poder imenso também de transformação e pode fazer a diferença em tempos também de grande crise. Eu penso que haverá espaço futuramente para desenvolver mais profundamente estas questões, porque já que o processo de luto veio ao de cima, não é? Ele também é o processo de aceitação de novas realidades. As pessoas, por exemplo, que recuperam do coronavírus, têm que fazer um processo de luto, porque de repente têm que perceber que retomaram a vida, renasceram e, portanto, têm que deixar para trás a dor, o sofrimento, os medos, as angústias que viveram para retomar a vida. O mesmo acontece nas pessoas que passaram por uma guerra. Eles têm, depois de viver aquelas
aquelas mortes todas, aquele terror todo, aliás, todos nós, quer dizer, o processo de luto, nós ainda estamos para o viver, de alguma forma. Nós estamos a trabalhar ainda um bocadinho de uma redenção, o que está muito apropriado para esta época, digamos, da religião católica, não é? Que estamos a viver. Temos que viver ainda algumas coisas que precisamos fechar, para depois poder vivenciar este retomar da vida, que ainda é parte desse processo de luto, não é? Renegociar as coisas, reviver, e desse renascer vai surgir algo, não é? Vai surgir algo que pode ser melhor ou pior. Aproveitem este tempo de confinamento para fazerem um bocadinho, como naquela imagem que eu mostrava há pouco, para fazerem um bocadinho essa reflexão interior, a reflexão do coração, não é só da mente, é uma reflexão do coração, do que é que nós queremos que seja. Já que nos atrevemos e passamos pelas coisas, se calhar mesmo não querendo passar por elas, mas elas vieram até nós, então agora chegou a altura de as aceitarmos voluntariamente e transformá-las em algo melhor. Ou então vamos negá-las e vamos continuar a negação, às vezes durante toda a nossa vida, não é? Nós sabemos, do parte da psicologia, que há pessoas que não fazem os seus processos de luto e vivem em tristeza, em depressão, num estado estranho, que inclusivamente mantendo o lugar da mesa para as pessoas da família que morreram, mantendo os quartos, E isso é doloroso, impede a vida de continuar e de levarmos aquela energia fantástica e bonita que vivemos com aquelas pessoas, levá-las para ser produtivo, para ser crescimento, em vez de transformar aquelas vidas em algo de parado, em algo de ausente, em algo de nada. É verdade. E nós temos que fazer desta crise algo de importante. Temos essa oportunidade. Ela chegou até nós e agora faremos isso. E temos essa responsabilidade também. E cada um de nós é importante e cada um de nós faz essa diferença. Então, meu querido, acho que por hoje... Sim, eu estou aqui a mostrar os teus contactos para quem quiser ficar agora com essas referências tuas, o número de telefone que aqui fica e também o teu espaço no Facebook, não é? E, portanto, convidar as pessoas a saberem também mais de ti, mais do teu trabalho e aprofundar todo este poder imenso das metáforas, dos mitos e transformar algo em algo de vida, em algo da nossa vida, algo que nos transforma. João, foi um prazer enorme, como sempre, algo muito partilhar contigo estas histórias e este tempo. E queria só desejar a todos uma quarentena quaresma abençoada e uma Páscoa muito abençoada na esperança da ressurreição, que em nós é certeza que a minha alma transporta. Um beijinho muito grande. Eu vou-te pedir para ficares ainda mais um bocadinho em linha enquanto eu vou fazendo aqui o fecho da própria emissão. Pronto, vou aqui, entretanto, e voltarei já de seguida.